Sabe aquela ideia de que uma única pessoa pode mudar completamente o jeito como as coisas são feitas? Pois é, toda grande transformação no trabalho muitas vezes começa assim, com alguém que decide parar de ser só um espectador da tecnologia e passa a ser um criador. E essa é a história de como uma simples reflexão sobre a rotina levou a uma parceria com a IA que mudou tudo. E tudo começou com estas perguntas. Perguntas que o advogado Luiz Peixoto se fez no meio do expediente. Sabe, aquelas perguntas que a gente se faz numa tarefa super repetitiva? Nossa, isso demora demais, né? Será que não tem um jeito mais inteligente de fazer isso? E se eu pudesse programar um jeito mais rápido? Foram essas faíscas que começaram toda essa jornada. O ponto de partida era uma tarefa bem comum. Mas, vamos combinar, incrivelmente tediosa. Pegar um monte de dados brutos do sistema do judiciário e compilar, manualmente, um relatório. Um processo lento, cansativo e, o que é pior, super sujeito a erros. Um detalhe que passa batido e pronto, o relatório já não é mais confiável. E é aqui que o Luiz entra na história. Ele não é só um advogado. Ele é alguém que olha para um problema e pensa, ok, como eu resolvo isso? Em vez de ficar esperando uma solução mágica aparecer, ele decidiu arregaçar as mangas e construir a própria ferramenta. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Como exatamente ele transformou essa ideia em um sistema que funciona? O legal desse processo é que ele é super lógico e, na verdade, bem simples de entender. O plano de ataque foi dividido em 4 passos bem diretos. Primeiro, pegar os dados brutos. Basicamente, ele usou um comando para puxar as informações direto da fonte, da API do tribunal. Segundo, criar um modelo, como se fosse um esqueleto para o relatório final. Terceiro, usar uma ferramenta chamada Fabric para pegar os dados e preencher esse esqueleto de forma inteligente. E por último, o pulo do gato, automatizar tudo com um script, que é basicamente uma receita de bolo para o computador seguir. Com isso, ele conseguia rodar o processo para dezenas de casos com um único clique. E aqui está a peça-chave de tudo isso, o Fabric. Pensa nele não como a inteligência artificial em si, mas como se fosse o maestro de uma orquestra. Ele pega os dados brutos e uma instrução bem estruturada, que a gente chama de pattern, e rege a IA para que ela produza um resultado consistente e de altíssima qualidade, sempre do mesmo jeito. E essa imagem aqui mostra perfeitamente a diferença que isso faz. À esquerda é o que acontece quando a gente simplesmente joga os dados para a IA. É o caos, um resultado bagunçado, imprevisível. Agora, olha à direita. Usando o Fabric para dar uma direção clara, um plano, a gente sai da bagunça e entra na ordem. O resultado se torna confiável, estruturado, repetível. Certo, mas no fim das contas, o que saía desse processo todo? Qual era a cara do resultado final? E o resultado, olha, é realmente impressionante. O sistema pega aquele monte de dados confusos e transforma num documento inteligente, claro, fácil de ler. Ah, e um aviso rápido. Os detalhes dos casos que a gente vai ver são baseados em relatórios reais, mas os nomes e as informações específicas são fictícios, ok? Tudo para proteger a privacidade. Dá uma olhada nisso aqui. Essa é a parte do resumo analítico. Em vez de um monte de texto solto, a IA cria essa tabela limpinha, que sintetiza todas as comunicações do processo. De cara já dá para ver a quantidade, o período, o status de tudo. Mas não para por aí. Os dados não são só resumidos, eles contam uma história. O sistema também monta uma linha do tempo cronológica, mostrando os eventos mais importantes do caso em ordem. Fica muito mais fácil de acompanhar o que aconteceu e, principalmente, o que está por vir. Então, o que a gente tem no final não é só um monte de dados jogados num papel. É um documento super bem estruturado. Ele tem a identificação do caso, aquele resumo em tabela, a linha do tempo e, o mais importante, uma análise que aponta temas e padrões e ainda sugere as próximas ações a serem tomadas. E o mais legal é que a história não termina com um script que funcionava. É aqui que a coisa passa de simples automação para uma verdadeira cocriação com a IA. Ele basicamente mostrou o projeto dele, que era um script simples para um agente de IA especializado em código. E a resposta da IA foi incrível. Ela não só entendeu o que o script fazia, como analisou tudo e propôs uma estrutura de arquivos muito mais robusta, profissional, transformando o que era um protótipo num projeto de aplicação de verdade. E olha, esse tipo de colaboração nesse nível só é possível hoje por causa de modelos de IA superpoderosos e especializados. E o mais importante, muitos deles, como o Kion 2.5 Coder, são de código aberto. Estão disponíveis para qualquer pessoa usar, o que nivela o jogo e permite que uma pessoa só crie ferramentas que antes precisariam de uma equipe inteira. No fim, essa história toda não é só sobre um advogado e um script, né? É quase um mapa, um roteiro que mostra como qualquer um de nós pode sair da posição de espectador
e se tornar um criador com a ajuda da tecnologia. O que nos deixa com uma pergunta no ar. Qual é aquela tarefa repetitiva, aí na sua rotina, que está só esperando para ser a sua primeira cocriação com a IA?